Assine agora, ou ligo para a imigração. A madrasta de Rosa bateu com tanta força o certificado de casamento na mesa do cartório que a funcionária se sobressaltou. Você tem 5 minutos antes que eu denuncie que seus documentos de visto de estudante têm irregularidades. As mãos de Rosa Delgado tremiam enquanto encarava o documento. 21 anos, de pé em um prédio municipal cinzento no centro de Seattle, prestes a entregar sua vida a um homem que tinha conhecido exatamente 2 vezes. As luzes fluorescentes zumbiam acima dela como vespas irritadas. Pela janela, a Space Needle perfurava o céu nublado, símbolo de sonhos que nunca alcançaria. O homem ao lado dela permanecia quieto. Daniel. Sem sobrenome. Magro, desgastado, vestindo um casaco doado que cheirava a naftalina e chuva. Seus sapatos estavam presos com fita adesiva. Todos achavam que ele era um sem-teto. Todos achavam que a vida de Rosa estava acabando. Mas Rosa percebeu algo que os outros não viram. A forma como os olhos de Daniel acompanhavam cada pessoa na sala, calmos, calculados, pacientes. O jeito como suas mãos, embora ásperas, se moviam com uma estranha precisão quando apertaram as dela mais cedo. E, o mais curioso, a pequena cicatriz quase invisível atrás da orelha esquerda. Do tipo que os cirurgiões deixam. Rosa, eu disse para assinar. Sua madrasta, Margarete Chen Delgado, aproximou-se ainda mais. Seu perfume Chanel entrava em choque com o cheiro de desinfetante do cartório. Ou prefere que eu conte como o dinheiro do seguro do seu pai desapareceu misteriosamente em dívidas de jogo? Como você está, na verdade, quebrada e não consegue pagar a mensalidade? O pai de Rosa havia morrido 8 meses antes. Câncer de pulmão, rápido e impiedoso. Ele tinha sido enfermeiro no Virginia Mason Medical Center por 20 anos, economizando cada centavo para trazer Rosa de Manila para Seattle e colocá-la na faculdade de enfermagem. Margarete tinha sido sua segunda esposa, casou-se com ele 3 anos atrás, tempo suficiente para pôr seu nome nas contas bancárias. A funcionária pigarreou. Senhora, fechamos em 10 minutos. Rosa olhou para Daniel. Ele sustentou seu olhar com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Não era pena. Não era medo. Era outra coisa. Algo parecido com reconhecimento. Eu vou assinar, sussurrou Rosa. Os lábios de Margarete se curvaram em um sorriso triunfante. Garota esperta. Talvez se casar com um mendigo te ensine humildade. Seu pai te estragou com esse papo de sonho americano. Isso aqui é a realidade. Rosa pegou a caneta. Mas naquele momento, Daniel falou pela primeira vez naquele dia, com voz baixa e firme. Senhora Chen Delgado, tem certeza de que deseja continuar? Às vezes, as pessoas que subestimamos guardam as chaves da nossa queda. Margarete riu um som áspero e cortante. Você está me ameaçando? Você, que pede moedas no Pike Place Market? Que engraçado. Daniel não disse mais nada. Apenas sorriu. Um pequeno sorriso, consciente, que fez o coração de Rosa disparar. Ela assinou. Ele assinou. A funcionária carimbou o documento com indiferença burocrática. Parabéns. Agora estão legalmente casados. Próximo? Margarete agarrou sua bolsa Birkin. Você não é mais meu problema, Rosa. Não volte rastejando quando a realidade bater. E você, Daniel, sorriu com desprezo. Aproveite seu vale-refeição enquanto ela ainda é bonita o suficiente para te ajudar a pedir esmolas. Seus saltos ecoaram enquanto se afastava, deixando Rosa ao lado do novo marido em um silêncio atônito. Do lado de fora, a chuva de Seattle começou a cair. Daniel se voltou para Rosa. Pela primeira vez, ela viu calor em seus olhos. Vamos para casa, senhora? Ele fez uma pausa. Na verdade, nunca te disse meu nome completo. O coração de Rosa acelerou. Você não disse. Sou Daniel Hartwell. Ele estendeu a mão de forma correta. E antes que pergunte, não sou quem sua madrasta pensa que sou. A chuva aumentava. Rosa percebeu então algo mais. Um sedã preto com vidros escuros parado do outro lado da rua,
os limpadores se movendo em ritmo perfeito. O motorista usava terno. Mendigos não têm motoristas. Quem é você? Rosa murmurou. O sorriso de Daniel se alargou levemente. Alguém que estava esperando a pessoa certa para compartilhar um segredo. Caminhe comigo. Temos muito a discutir. E enquanto caminhavam sob a chuva, Rosa sentiu algo que não experimentava desde a morte do pai. Esperança misturada a uma curiosidade elétrica. No que será que tinha acabado de se meter ao assinar? E por que esse estranho fazia com que sentisse que havia acabado de entrar numa história em que as regras estavam prestes a mudar? Se você já está preso a essa história de identidades ocultas e justiça, não esqueça de se inscrever para não perder o que acontecerá quando Margaret descobrir a verdade sobre o mendigo que forçou sua enteada a se casar. O sedã preto os deixou em frente a um prédio de apartamentos em Capitol Hill. Não eram condomínios de luxo, uma estrutura desgastada pelo tempo, degraus de concreto rachados e um interfone quebrado. Exatamente onde um homem sem teto poderia morar. A esperança de Rosa vacilou e se apagou. Daniel abriu o apartamento 3B. Por dentro, papel de parede descascado, um fogareiro, um colchão no chão, uma cadeira dobrável e uma janela de frente para um container de lixo. O radiador batia inutilmente. Rosa largou a mochila, tudo o que possuía, e sentou-se no colchão. As molas gemeram. Daniel puxou a cadeira dobrável, mantendo uma distância respeitosa. Fale-me do seu pai. A pergunta quebrou algo dentro dela. Lágrimas embaçaram a visão de Rosa. Papai fazia turnos duplos para que eu pudesse vir. Ele me mandava mensagem toda manhã. Anak, estude bastante. Me orgulhe. Quando fui aceita no programa de enfermagem da Universidade de Seattle, ele chorou na videochamada. Ela enxugou os olhos com força. Margaret o conheceu no hospital. Família rica, dinheiro de tecnologia. Papai achava que ela o amava. Mas ela mudou no dia seguinte ao funeral. De repente, o dinheiro do seguro estava preso em dívidas. Ela me mostrou extratos bancários falsos, recibos de saque. Tudo parecia oficial. Ela teve 2 meses para falsificar documentos enquanto seu pai morria, observou Daniel em voz baixa. A cabeça de Rosa se ergueu. Como você? Continue. O que aconteceu depois? Ela me deu 2 opções: trabalhar como empregada doméstica dela ou me casar para deixar de ser dependente legal. Disse que me manter no seguro dela era caro. Ela postou minhas informações em um site de casamentos arranjados. Você foi o único que respondeu. A voz de Rosa se quebrou. Ela ameaçou reportar informações falsas à imigração, revogar meu visto de estudante, me deportar. Papai passou 15 anos para me trazer legalmente. Ela podia destruir tudo com um telefonema. Daniel se levantou e foi até a janela, o maxilar tenso. Sua madrasta está hospedada no Fairmont Olympic Hotel. Suíte presidencial. Ontem à noite pagou um jantar de $1.000. Bife vagil, Dom Perignon. Encontrou-se com um advogado chamado Preston Reis. Falaram sobre vender a casa do seu pai em Beacon Hill. Rosa congelou. Como você sabe disso? Daniel se virou, olhos afiados. Porque tenho pessoas que observam, escutam e documentam. Sua madrasta cometeu um erro ao me escolher. Viu um sem-teto desesperado. Não viu alguém que está documentando cada movimento fraudulento dela desde que seu pai morreu. Você não é sem-teto. Não. O celular de Rosa vibrou. Uma mensagem de Margaret. Curtindo a pobreza? Nem pense em voltar. Amanhã coloco suas coisas na calçada. Também estou vendendo a casa. O altar do seu pai para sua mãe morta? Vou limpar este fim de semana. Talvez eu doe as joias dela para Godville. As mãos de Rosa tremeram violentamente. As joias da mãe, o terço que ela usava todo domingo, a pequena cruz de ouro que papai economizou meses para comprar. A única ligação física com a mulher que morreu quando Rosa tinha 7 anos. Ela sabe o que essas coisas significam. Rosa engasgou. Daniel ajoelhou-se ao lado do colchão, olhando em seus olhos. Rosa, sua madrasta acredita que é intocável.
rica, conectada, protegida por advogados. Ela acha que você é impotente e que eu não sou ninguém. Essas suposições são a fraqueza dela. Mas eu sou impotente, sussurrou Rosa. Você tem algo que ela não tem. A verdade. A partir de amanhã, você vai me ajudar a construir um caso que vai desmontá-la peça por peça. Pode confiar em mim? Rosa buscou no rosto dele. Os olhos desse estranho lembravam a intensidade do pai quando falava sobre justiça. Por que está me ajudando? Digamos que eu me especializo em fazer predadores enfrentarem consequências. Sua madrasta escolheu a vítima errada. Ele foi até o canto e puxou um pedaço de papel de parede solto. Atrás, um laptop, um tablet e uma pasta grossa de documentos. Amanhã começamos a reunir provas. Esta noite, descanse. E Rosa, as joias que sua mãe deixou? Vou garantir que você as recupere. Todas. Enquanto Rosa se deitava naquela noite, ouvindo a chuva bater na janela, algo feroz despertou dentro dela. Não apenas esperança. Algo que parecia o início de um plano. Mas uma pergunta queimava em sua mente. Se Daniel tinha recursos, tecnologia e pessoas vigiando Margarete, por que morava naquele apartamento? O que ele estava escondendo? E para que estava se preparando? Rosa acordou com o cheiro de café de verdade. Daniel estava junto ao fogareiro, servindo 2 xícaras. Começamos em 1 hora, disse ele. Alguém vai se juntar a nós. Às 8 em ponto, bateram à porta. Daniel abriu para uma mulher na casa dos 50, de olhar afiado, carregando uma pasta de couro. Rosa, conheça Patrícia Morrison. Advogada de imigração e contadora forense. Patrícia apertou a mão de Rosa com firmeza. Sua madrasta fez 17 saques não autorizados das contas do seu pai nos 2 meses antes da morte dele. Estou monitorando-a há 3 semanas. A boca de Rosa caiu aberta. 3 semanas? Mas nós só. Daniel me contatou há um mês, disse Patrícia. Ele viu suas informações naquele site de casamentos e reconheceu o padrão. Padrasto rico, morte recente, criança imigrante vulnerável. A situação do seu pai tinha todos os sinais de abuso financeiro. Patrícia abriu a pasta e tirou um gravador. Ouça isso. Daquela janta de ontem no Fairmont. A voz de Margarete encheu a sala, cristalina. Aquela idiota realmente assinou os papéis. Casada com algum desgraçado sem teto. Agora é problema dele. Preston, quero a casa anunciada até sexta. As joias da mãe dela? Esse lixo mal paga o armazenamento. Preston Reis respondeu. Margarete, tecnicamente Rosa ainda tem reivindicação legal sobre nada. Tenho documentos provando que o pai dela devia dívidas. Se ela contestar, eu a deporto tão rápido. Patrícia desligou a gravação. 43 minutos de conversa. Tudo gravado legalmente em espaço público. As mãos de Rosa tremiam de raiva. Ela vai vender tudo até sexta. Em 4 dias. Por isso agimos rápido, disse Daniel. Rosa, hoje você volta àquela casa. Quando te expulsarem, você vai gravar cada palavra. Patrícia ficará estacionada do outro lado da rua como testemunha. 2 horas depois, Rosa estava no alpendre da casa do pai em Beacon Hill. Lá dentro, caixas por toda parte. Margarete apagava todo o rastro do papai. O que você faz aqui? Apareceu Margarete nas escadas, o rosto contorcido de nojo. Rosa ergueu o celular, gravando. Esta é a casa do meu pai. Estou recolhendo as joias da minha mãe. Margarete desceu devagar. As joias da sua mãe já se foram. Doei esta manhã. Talvez outro imigrante pobre finja que elas valem algo. Rosa manteve a voz firme. Você não tinha direito. Tinha todo o direito. Seu pai me deixou tudo, tirou Margarete um documento. O testamento. A minha querida esposa Margarete, deixo todo o meu patrimônio. Seu nome não aparece. O coração de Rosa afundou, mas ela continuou gravando. Papai nunca teria. Seu papai era um sentimental que morreu falido, chiou Margarete, aproximando-se.
Você acha que o salário de enfermeiro dele comprava a mensalidade? Igual a ele. Igual a você, casando com um mendigo. A pobreza tem que sabor, Rosa? O celular de Rosa captou cada palavra, cada desprezo. Você me forçou aquele casamento, disse Rosa, baixo. Me livrei de uma obrigação. Seu pai me prendeu numa vida medíocre. Mas agora ele se foi, e você também, gritou Margarete para os fundos. Segurança! Expulsem essa invasora. 2 carregadores apareceram e levaram Rosa até a calçada. Mas ao atravessar até o carro onde Patrícia aguardava, Rosa sentiu algo inesperado. Poder. Pegou tudo? Perguntou Patrícia. Cada palavra, confirmou Rosa, fazendo o upload do vídeo. Seu celular vibrou. Daniel, fase 1 completa. Me encontre no apartamento. Quando Rosa chegou, Daniel estava parado com o laptop aberto, a expressão tensa. Sua madrasta guardou cópias digitais dos documentos forjados no computador. Ela os fez backup na nuvem e achou que os apagou. Não apagou. Daniel virou a tela para Rosa. Na tela, extratos bancários originais, sem dívidas, lado a lado com as versões falsificadas que Margarete criou. Datas de criação do PDF, metadados, tudo. Ela fabricou tudo, murmurou Rosa. E agora podemos provar, disse Patrícia, entrando atrás deles. Junto com a gravação do restaurante e o vídeo da expulsão. E o testamento. O testamento que ela me mostrou. Patrícia sorriu. Foi redigido 3 semanas antes da morte do seu pai, quando ele estava fortemente medicado. Registros hospitalares mostram que no dia em que supostamente assinou ele estava entubado e inconsciente. Não poderia ter segurado uma caneta. Rosa deixou-se cair sobre o colchão, esmagada. Daniel fechou o laptop. Margarete acha que te destruiu. Acha que eu não valho nada. Agora ela comemora. Mas comemoração torna as pessoas descuidadas. Rosa olhou para as provas, gravações, documentos, extratos. Sua madrasta tinha erguido uma casa de mentiras. E agora? Perguntou ela. O sorriso de Daniel foi cortante. A seguir, convidamos Margarete para uma reunião que ela nunca esquecerá. Mas primeiro, há algo que você deve saber sobre mim. Sobre quem eu realmente sou. Meu nome não é apenas Daniel Hartwell, disse ele, abrindo uma janela no navegador. É Daniel Hartwell Shen. Rosa encarou a tela. Apareceram manchetes. Magnata da tecnologia Daniel Shen vende startup por $340 milhões. Uma foto mostrava um homem elegante, em terno sob medida, inegavelmente Daniel. Você é da Margarete. A voz de Rosa sumiu. Enteado. Do primeiro casamento dela, a mandíbula de Daniel se contraiu. Ela se casou com meu pai quando eu tinha 15. Richard Shen, fundador de tecnologia. 3 anos depois, ele estava morto. Ataque cardíaco. Ela herdou tudo, a empresa, as patentes, a herança. Ele mostrou documentos. Quando voltei para o funeral, ela já tinha liquidado ativos e escondido dinheiro em contas offshore. Passei 2 anos tentando provar que ela falsificou o testamento, manipulou a medicação dele. Mas tinha advogados caros, e eu era apenas um adolescente de luto. Os olhos de Rosa se arregalaram. Seu pai, como o meu. Quase o mesmo padrão. Ela encontra homens bem-sucedidos, gentis, de preferência imigrantes sem redes familiares extensas. Casa-se, espera e depois destrói tudo. A voz de Daniel era de aço. Depois do meu pai, ela sumiu. Quando vi o obituário do seu pai com o nome dela, soube que estava caçando de novo. Então você esperou, sussurrou Rosa. Criei aquele perfil de casamento. Me fiz passar por desesperado, sem teto. Eu sabia que ela te obrigaria a algo cruel. Pessoas como Margarete não conseguem se controlar. O celular de Rosa vibrou. Mensagem de número desconhecido. Audiência marcada. Sexta-feira, 9 horas. Tribunal Superior do Condado de King. Margarete Shen Delgado versus espólio de Ramon Delgado. Você está convidada, se puder pagar um advogado. Daniel sorriu. Perfeito.
Rosa, gostaria de comparecer a essa audiência? Na manhã de sexta-feira, o Tribunal 4C estava quase vazio. Margarete sentava na primeira fila, óculos de grife sobre a cabeça, Preston Reis ao lado. Vestia Valentino, um terno de poder que gritava dinheiro e vitória. Ela olhou para trás quando as portas se abriram, esperando Rosa sozinha e derrotada. Em vez disso, Rosa entrou de vestido profissional, Patrícia a seu lado, e atrás delas, um homem em impecável terno cinza carvão. Barba feita, cabelo penteado, movendo-se com autoridade silenciosa. O rosto de Margarete empalideceu. Não. Isso não é. Daniel Shen sentou-se no banco atrás dela. Olá, Margarete. Faz tempo. A caneta de Preston caiu. Sr. Shen? Eu pensei que eu era um sem-teto. O sorriso de Daniel foi afiado. Surpreendente que você acreditasse nisso, Preston. Especialmente estando sob investigação da Ordem dos Advogados. O juiz entrou. Todos de pé. A honrável juíza Linda Cavamoto presidindo. Margarete agarrou o braço de Preston, sussurrando furiosa. Faça alguma coisa. Ele não pode estar aqui. Preston levantou-se trêmulo. Excelência, estamos aqui sobre o espólio de Ramon Delgado. Minha cliente é a esposa sobrevivente e única beneficiária. Objeção. Patrícia se levantou com calma. Estamos contestando esse testamento, junto com provas de fraude, falsificação e abuso financeiro de idoso. Patrícia aproximou-se. Excelência, temos documentos mostrando que a senhora Shen Delgado já fez isso antes. Padrão repetido em 3 estados, 4 vítimas. Temos gravações dela admitindo fraude e ameaçando a enteada. Reproduziu a gravação do restaurante. A voz de Margarete ecoou. Aquela idiota realmente assinou os papéis. Se contestar algo, eu a deporto tão rápido. Preston levantou-se de repente. Excelência, preciso me retirar. O rosto da juíza Cavamoto era de pedra. Sente, Sr. Reis. Ninguém sai. Durante a hora seguinte, Patrícia desmontou o caso de Margarete. Extratos bancários provando falsificação. Documentos hospitalares mostrando que Ramon estava inconsciente quando supostamente assinou o testamento. Metadados do computador de Margarete. As mãos de Margarete tremiam. Vocês não podem fazer isso. Tenho advogados. Tenho dinheiro. Você não tem nada, disse Daniel calmamente. Assim como deixou meu pai sem nada. A juíza Cavamoto a encarou com desprezo. Declaro o testamento inválido e congelo todos os bens aguardando investigação criminal. Oficial. Margarete explodiu. Sabe quem eu sou? Essa garota não é ninguém, uma imigrante. Uma cidadã dos Estados Unidos, interrompeu Patrícia com calma. Casada com o Sr. Daniel Shen, um filantropo respeitado. O que faz de Rosa Shen uma mulher com recursos substanciais e proteção legal. Diferente das vítimas isoladas que você costuma escolher. A realidade a atingiu. Margarete olhou para Daniel, depois para Rosa, e então para os promotores que se aproximavam. Enquanto o oficial a levava algemada óculos de grife tortos, terno Valentino amarrotado, ela lançou um último olhar para Rosa. Rosa sustentou o olhar com força tranquila. Sem raiva. Apenas certeza. Do lado de fora, Daniel virou-se para Rosa. Vamos, Sra. Shen. Vamos para casa. Para a verdadeira. A casa em Beacon Hill parecia diferente quando Rosa voltou com o caminhão de mudança. Não como uma órfã desesperada pedindo migalhas, mas como sua proprietária legal. A juíza Cavamoto havia restituído o espólio a ela em até 30 dias. Daniel ficou ao seu lado enquanto os carregadores retiravam caixas, as roupas de grife de Margarete, os móveis importados, as obras caras que ela pendurara sobre as fotos do papai. Tudo vai a leilão, disse Patrícia, conferindo o tablet. O valor cobre as dívidas reais do seu pai e sua mensalidade. O restante financia a nossa ONG. Rosa caminhou por cômodos que cheiravam à sua infância. A poltrona favorita do papai junto à janela. A cozinha onde a mamãe lhe ensinara a fazer adobo. No closet da suíte, atrás das peles de Margarete, encontrou uma caixa de sapatos.
Dentro, o terço da mãe, a pequena cruz de ouro, as alianças dos pais. Margarete mentiu ao dizer que doara. Escondeu tudo, provavelmente para vender depois. Rosa apertou o terço, com lágrimas escorrendo. Papai, eu cumpri a minha promessa. 3 meses depois, Rosa se sentou em sua primeira aula no curso de enfermagem da Universidade de Seattle. O assento com o qual seu pai sonhou. Ao redor, alunos riam e cochichavam, alheios à tempestade que ela atravessou para estar ali. O celular vibrou. Daniel, como vai a futura enfermeira? Rosa sorriu. Aprendendo que curar tem muitas formas. Eles concordaram em manter o casamento. Não por imigração, a cidadania de Rosa já estava segura. Mas porque algo inesperado crescerá entre eles. Confiança. Parceria. Uma missão compartilhada. Daniel saiu do apartamento em Capitol Hill no dia seguinte ao julgamento. Sua casa de verdade era um sobrado moderno com vista para o Puget Sound, confortável, sem ostentação. Rosa tinha seu próprio quarto, seu espaço. Sem pressão. Apenas respeito. Sem pressa, ele disse. Construímos isso na verdade. Vamos ver aonde a verdade nos leva. A ONG se expandiu. Patrícia trouxe mais 3 casos: idosos vítimas de abuso financeiro, filhos privados de herança, imigrantes explorados por tutores predatórios. Rosa se voluntariava entre as aulas, traduzindo para famílias filipinas e contando sua história. Numa tarde, uma mulher se aproximou após uma apresentação comunitária. Mais velha, nervosa, agarrando a bolsa. O marido da minha filha acabou de morrer, sussurrou em tagalo. A nova esposa dele diz que ele não deixou nada. Mas eu sei que tinha economias. Não sei o que fazer. Rosa segurou sua mão. Venha comigo. Vamos resolver isso juntas. Os olhos da mulher se encheram de lágrimas. Por que você me ajudaria? Você nem me conhece. Porque alguém me ajudou quando eu não tinha nada, disse Rosa. E porque a sua história importa. 6 meses após o julgamento, Rosa recebeu uma carta encaminhada pelo escritório da Patrícia. Papel de prisão. A caligrafia da Margarete. Rosa, sei que você não vai acreditar, mas me desculpe. Não por ter sido pega, pelo que fiz ao seu pai. Ao Richard. A todos eles. Eu dizia a mim mesma que eles me deviam, que eu merecia o dinheiro porque me casei com eles. Mas a verdade é que eu estava vazia. Achei que riqueza preencheria o vazio. Nunca preencheu. Você tinha algo que eu nunca entendi, a capacidade de amar sem tirar. Seu pai falou de você sem parar naqueles últimos meses. Eu odiava ouvir porque me lembrava do que eu nunca seria. Não espero perdão. Não mereço. Mas queria que você soubesse que ver você naquele tribunal, firme quando eu tentei quebrá-la, me ensinou algo do qual fugi por 50 anos. Poder de verdade não é o que você toma dos outros. É o que você dá quando tem todos os motivos para não dar. Margarete. Rosa a leu 2 vezes, depois dobrou com cuidado. Não respondeu. Algumas feridas não pedem palavras, pedem tempo, distância e a compreensão de que nem todo pedido de desculpas merece reconciliação. Mas guardou a carta. Não como troféu. Como lembrete de que até predadores já foram pessoas que escolheram a crueldade em vez da coragem. Certa noite, Rosa encontrou Daniel no escritório, revisando processos. Deixou 2 xícaras de chá, um ritual que criaram. Patrícia diz que já recuperamos mais de $2 milhões para vítimas este ano, disse Rosa. Daniel ergueu os olhos, sorrindo. 34 famílias. 17 ações bem-sucedidas. Nada mal. Rosa sentou-se à sua frente. Tenho pensado no meu pai. No que ele diria se visse tudo isso. E o que você acha que ele diria? Que justiça não é só punição. É garantir que a próxima pessoa não sofra sozinha. Ela encontrou os olhos de Daniel. Obrigada por me ver quando eu era invisível. Você nunca foi invisível, Rosa. Estava cercada de gente que se recusava a olhar. Ele estendeu a mão, ela a tomou. Seu pai criou uma guerreira. Eu só lhe dei uma espada. 2 anos após a prisão de Margarete, Rosa se formou em enfermagem.
entre os 15% melhores da turma. Na cerimônia, colocou a foto do pai na cadeira vazia ao lado de Daniel. Ele está aqui, sussurrou Daniel. Eu sei, disse Rosa, com lágrimas de orgulho. Naquela noite, festejaram na casa de Beacon Hill, agora calorosa outra vez, repleta de risos e do cheiro da comida filipina. Patrícia trouxe champanhe. Ex-clientes trouxeram suas famílias. A casa que fora mausoléu da ganância de Margarete voltou a ser um lar. Parada na varanda de onde um dia foi expulsa, Rosa olhou as luzes da cidade. Seattle fora a terra prometida do pai. Depois, sua prisão. Agora, seu reino não por riqueza, mas por algo que Margarete jamais poderia roubar, o núcleo inquebrantável de quem ela era. Daniel juntou-se a ela, entregando um copo de suco de calamansi. Algum arrependimento? Perguntou. Rosa pensou na garota que assinou papéis de casamento com as mãos trêmulas. Na mulher que dormiu em um colchão fino, achando que a vida havia acabado. Na guerreira que ficou de pé naquele tribunal e viu a justiça acontecer. Nenhum disse. Margarete tentou me enterrar. Mas não se enterra semente. Só se faz crescer mais forte. Daniel sorriu. Seu pai diria que é exatamente isso. E em algum lugar, nas estrelas sobre Seattle, Rosa acreditou que ele também sorria. Moral da história. Poder de verdade não é o que você herda ou rouba, é o que você constrói quando tiram tudo de você. Quem te subestima escreve sua vitória com a própria arrogância. Margarete achou que a pobreza destruiria Rosa. Em vez disso, revelou seu espírito inquebrantável. A melhor vingança não é a crueldade. É tornar-se tão forte, tão bem-sucedida e tão cheia de propósito que seus inimigos percebam que nunca te quebraram, apenas revelaram quem você sempre foi destinada a ser. Rosa não precisava de uma coroa. Ela se tornou uma. Se esta história de justiça, resiliência e destino inesperado tocou seu coração, inscreva-se no canal. Trazemos histórias reais de pessoas que transformaram seus momentos mais sombrios em seus maiores triunfos. Ative o sino, porque a próxima história pode ser ainda mais poderosa. Conte nos comentários: alguém já subestimou você e depois se arrependeu? A sua história importa. A gente se vê no próximo vídeo.